Oi, pessoal, tudo bem? Essa é a aula 14 do curso online de como investir em small caps. Nessa aula vamos falar sobre small caps de setores cíclicos, como investir, como selecionar small caps de setores cíclicos, como identificar essas oportunidades que podem gerar valorizações muito expressivas, muito grandes, tá bom? Então vamos lá. Primeira coisa é saber o que é um ciclo, tá? É muito importante você entender mais ou menos o conceito de ciclo. Então, o ciclo, a economia, na verdade, ela se move em ciclos, ela não se move em linha reta. Ela se move por processo de depressão, onde é a parte mais funda do ciclo, de crescimento, expansão, o auge do ciclo, depois de um momento de recessão, onde a economia reduz de tamanho, né, começa a reduzir o seu nível de crescimento, e de depressão. Tá? Então, esse aí é um ciclo na economia. Assim como na economia, existem ciclos em todos os setores econômicos. Então, os setores econômicos também passam por ciclos. Tá? Então, você pode ter até um setor num momento muito bom, enquanto toda a economia está num momento muito ruim. Isso acontece. E o contrário também é verdadeiro. Às vezes a economia está no auge, está todo mundo se dando bem, e tem um setor específico que está muito mal. Porque diferentes setores têm ciclos distintos. Tá? Então, os setores também têm os seus ciclos. Assim como produtos, né? Você tem produtos que atingem o seu auge, tem a expansão do uso, depois tem a recessão até o fim da vida daquele produto. Tecnologias também passam por isso, e a própria vida humana, né, também passa por um momento de ciclo. Você pode ver aí essa ideia do ciclo também na vida de uma pessoa. Você começa criança, você cresce, você se torna adulto, sua fase mais produtiva, depois você envelhece e acaba morrendo. Tá? Então esse é um ciclo da vida. Na economia ocorre essa dinâmica dos ciclos, ou seja, o ciclo ele não termina aqui e acaba. Né? Geralmente na economia você tem um ciclo, ele vai sucedendo o outro. Os ciclos vão se alternando e a economia vai evoluindo. Por exemplo, você tem aqui o ciclo da variação do PIB no Brasil. Olha só, essa linha vermelha está te mostrando isso. Esses momentos aqui exatamente, momentos de mais crescimento, momentos de cume, momentos de depressão, cume e depressão, tá? Tem vários momentos aqui e os ciclos vão se alternando. Lógico que a gente está vendo o que? A variação percentual. O número absoluto do PIB ele vai crescendo ao longo do tempo. Né? Olha só, aqui é o PIB do Brasil também em milhões de dólares, desde 62 até 2014. Tá? Então você vê também que a tendência é ter ciclos, né, como você percebe aqui bem claramente. Ó. Você teve um crescimento rápido, né, depois o PIB encolheu bastante, mas a tendência de longo prazo é a tendência de crescimento, tá vendo? Tá? Isso ocorre por quê? Porque um ciclo ele vai suceder no outro, só que no processo ele já pega aqui num ponto intermediário. Então você entra num novo ciclo, tem um auge, começa a cair, você entra num novo ciclo, então tem esse processo aqui, né? Bem parecido com o da economia, tá vendo? Você tem momentos de crescimento e pequeno decrescimento, mas a tendência de longo prazo é crescente. E por que isso ocorre? Porque na economia você tem o crescimento populacional, tem mais pessoas trabalhando, mais pessoas gerando renda, mais empresários. Né? Tudo isso faz com que a economia cresça. Você tem inovação em tecnologia, né, que aumenta a produtividade do trabalho, as pessoas trabalham mais, rendem mais, as máquinas se tornam mais modernas. E, além disso, você tem novos setores econômicos. Né? Hoje, quantas pessoas trabalham com a internet, com o smartphone, com aplicativos? São coisas que não existiam há 30 anos atrás, não é verdade? Então, são coisas completamente novas. Então, por isso que a economia tende a ter um processo de expansão com a criação de novos setores, com a inovação e com o crescimento populacional. Tá? E o que causa um ciclo? Basicamente, os ciclos são causados por expectativas. Né? Você tem a mudança nas expectativas dos agentes econômicos, eles deixam de consumir ou deixam de investir, ou investem mais, consomem mais, e isso vai gerando os ciclos na economia. Então, você tem momentos de medo, momentos de otimismo. Nesse momento aqui, o que acontece? As pessoas consomem mais, você tem mais consumo, você tem mais investimento dos empresários, porque eles estão vendo que as pessoas estão consumindo mais, né? Eles
investem mais. O governo, né, ele passa também a arrecadar mais dinheiro e ele consegue investir mais em infraestrutura, em estradas, né, ou deveria, né, em educação, e com isso ele também cria incentivos para as pessoas consumirem. E isso vai fazendo um ciclo positivo de crescimento. Tá? Aqui você tem um ciclo positivo de crescimento ligado ao otimismo. E isso faz com que a economia cresça cada vez mais rápido. Aí você atinge lá depois um momento de euforia e a partir daqui você inicia um momento de pessimismo. As pessoas pensam o seguinte: poxa, eu acho que hoje o empresário, eu não vou investir tanto mais porque eu acho que já cresceu muito a economia, eu estou com medo de não vender mais. Então você diminui o investimento. As pessoas começam a consumir menos, porque de repente aquele empresário lá já deixou de contratar pessoas novas. Então você fica com medo de ser mandado embora. Então você consome menos. O governo começa a gastar um pouco menos também, né? Ou deveria gastar menos, o que geralmente não acontece, né? Mas o que acontece aqui nesse processo é que você começa a ter um processo de alimentação, de retroalimentação negativa, né? As pessoas consomem cada vez menos, os empresários investem cada vez menos, o governo cada vez tem menos dinheiro para gastar, né? Se ele continuar gastando muito, ele vai acabar tendo que se financiar, emitindo dívida, e isso faz com que a taxa de juros aumente, e a taxa de juros acaba também reduzindo o consumo, reduz o investimento, ou seja, é todo um processo negativo que vai cada vez mais derrubar a economia. Tá? Então, esse aqui é um ciclo de pessimismo que vai finalmente, lá embaixo, vai estar o auge do medo. Então, você vai se movendo em processos de medo e euforia. Tá? E o que cria os ciclos, no final das contas, é o otimismo e momentos de pessimismo generalizado. Como não ser impactado por ciclos econômicos? Tem duas formas. A primeira forma é você buscar consistência em empresas não cíclicas, principalmente se você quer investir com foco em dividendos. Então, se você quer uma renda consistente, quer formar uma carteira de dividendos de longo prazo, você tem que buscar empresas com dividendos consistentes, empresas que têm uma renda consistente frente aos ciclos econômicos. Dividendos consistentes implicam resultados resilientes. Desculpem. Resiliência e consistência são fatores relacionados ao desempenho da empresa nos ciclos econômicos. Tá? Então, as empresas respondem de forma distinta a ciclos econômicos. Então, isso é muito importante você entender. Tá? Para construir uma boa carteira de dividendos, devemos selecionar empresas que são menos afetadas pelos ciclos econômicos. Setores perenes são setores onde as empresas têm resultados consistentes, mesmo nos ciclos econômicos. E setores cíclicos são setores onde as empresas têm resultados inconsistentes durante os ciclos econômicos. Tá? Os resultados são muito afetados pelo ciclo econômico. Por exemplo, você pega aquele ciclo econômico do Brasil, que a gente já viu esse gráfico anteriormente. Olha só o resultado da Vale. Tá? Você percebe? Deixa eu pegar com outra caneta de outra cor. Você percebe o seguinte, que a Vale teve momentos, né, onde teve prejuízo. Aqui, tá vendo? Ó, prejuízo que ela teve. Então, isso caracteriza a Vale como uma empresa cíclica, né? Ela sofre com ciclos. Se você comparar aqui, fica mais claro ainda. Esse aqui é o momento onde 2014, 2015, 2016, 2017, onde a economia sofreu bastante no Brasil, você vê que a Vale teve momentos aqui, né, de prejuízo, ó, né? Então, é uma empresa claramente com característica cíclica. Por outro lado, você pega o Banco ABC. Olha só que beleza, né? O lucro líquido desse banco. Praticamente não foi afetado em nada. Então, mesmo passando por um momento de crise aqui em 2014 a 2017, você percebe que o banco não sofreu nada. Ele passou praticamente ileso pelo processo de crise. Então, se você quer fazer uma renda de dividendos, é muito mais interessante você ter você investir nesse tipo de empresa do que investir em empresa cíclica, tá bom? Então, empresas de setores perenes, qual é a característica? Receitas e lucros são menos afetados por crises e ciclos econômicos. Possuem monopólio de serviços ou estão em setores muito concentrados, como oligopólios, que é o caso do setor bancário.
geram muito caixa, são verdadeiras fábricas de dinheiro e conseguem, por isso, pagar dividendos de forma constante, mesmo em momentos de crise. Tá? Quais são exemplos de setores perenes? O setor bancário, o setor de energia elétrica, o setor de seguro, o setor de concessões rodoviárias e concessões públicas em geral, como saneamento, água, esgoto e gás, e setores cíclicos, petróleo e gás, mineração, que tem seus preços ligados a commodities internacionais, ou seja, o preço do petróleo, o preço do minério, ele não é determinado pelas empresas, ele é determinado em dólar nos mercados internacionais. Então as empresas são muito afetadas por esse tipo de ciclo de produto, do preço do produto. Também o setor de siderurgia, os setores agrícolas em geral, setor de transporte, logística, setor de varejo, setor de moda. Tá? Então, são setores que são muito afetados pelos ciclos econômicos. Mas existe uma forma de você se beneficiar do ciclo. Tá? Então, como é que você pode se beneficiar do ciclo? Vamos ver agora. Existe forma de você conseguir se beneficiar muito, muito investindo na hora certa. Então, por exemplo, existem duas formas de investir olhando para o ciclo econômico. A primeira, como a gente viu, né, você focando em setores perenes. Aí você tem um viés de sócio, você quer se tornar sócio da empresa, tem um viés de longo prazo, você quer aquela renda, né, gerada pelo dividendo. E tem outra forma de investir, que são setores cíclicos. Aí você vai investir com viés especulativo. Você quer a valorização daquela ação, tá bom? Você vai investir exatamente no momento que está todo mundo com medo. Então você vai investir aqui na baixa, tá? Onde ninguém quer investir. E isso é bem difícil, tá? Você investir no momento onde a empresa está com dificuldade, ou no setor está com dificuldade. E você vai ter que ter medo aqui justamente na hora que está todo mundo falando daquela empresa. Na hora que ela virou a queridinha do mercado, você tem que começar a ficar muito preocupado, tá bom? Olha o caso da Vale, né? A gente viu esse gráfico aqui, né? Então você percebe o seguinte, nesse momento aqui, né? É justamente aqui onde você deveria ter investido na Vale. Não agora, que ela já está muito valorizada. Né? Olha só aqui, ela chegou a R$ 8 nesse ponto aqui, tá? Então uma valorização muito grande, R$ 8 chegou a 60. Olha só, praticamente multiplicou quase 5 vezes, tá? Não, mais de 5 vezes, 6, 7 vezes, tá? Então, um crescimento muito grande em todo esse período aqui para quem investiu lá no fundo do poço. Mas aqui você tem que ser otimista quando está todo mundo pessimista. Esse gráfico aqui é da Petrobras, também é uma empresa cíclica, né, depende do preço do petróleo internacional. Então, o momento de você ser otimista foi aqui, 2016, onde ela chegou a R$ 4. Tá? Ela se alavancou bastante, chegou aqui a quase R$ 30 no valor da cotação. Tá? Então, o momento de ser otimista é aqui embaixo, não aqui em cima. Então, como fazer para investir em setores cíclicos? Vamos ver isso aqui. Primeiro, identificar o setor cíclico. Qual o setor que está passando por um ciclo econômico no momento? 2. Fazer a análise de dados do setor. Você vai estudar o setor, você não esquece a empresa. Você vai olhar para o setor e ver se aquele setor, por que ele está no ciclo, se ele está reagindo, se ele está melhorando. O setor, a sua resposta é o seguinte: aquele setor irá reverter, falta um R aqui, tá? Reverter, ou está revertendo os resultados negativos. Então você quer analisar o setor, quer saber se ele está num processo de retomada. Terceiro ponto, que empresas tiveram dificuldade no ciclo, lógico, desse setor específico, mas não foram severamente impactadas. Ou seja, você quer ver do setor quais empresas que ainda têm algum tipo de saúde. Né? Por exemplo, elas não aumentaram muito a sua dívida, o seu patrimônio líquido não está negativo, não está positivo, as suas receitas estão estáveis ou crescentes, mesma coisa com lucro, né? Se o lucro está crescendo, se ela está com fluxo de caixa positivo, tá? Tudo isso a gente vai ver em detalhes. E o quarto ponto é fazer uma análise qualitativa da empresa. Você vai ler os relatórios todos, você vai conversar, são erradas aqui, conversas, né? Você vai ter conversas com outros investidores e analistas, você vai tentar falar com o RI da empresa, né? Isso você consegue fazer de forma fácil, e visitar a empresa, se possível. Tá? Então, assim, para quem está começando agora a investir, não ter tanto contato,
A leitura de relatórios e conversar com o RI para tirar dúvidas é a forma mais fácil de fazer uma análise qualitativa, tá? Conversar com outros analistas e investidores já é mais difícil, tem que ter conhecimento. E visitar a empresa também pode ser difícil, porque às vezes você tem que se deslocar, né, para outro estado, é um pouco mais complicado, tá bom? Mas geralmente é uma forma de análise qualitativa, são esses pontos aí. Tudo bem? Na próxima aula, o que a gente vai ver? A gente vai ver o exemplo do setor de construção civil, que está passando por um ciclo econômico. A gente vai ver que esse setor está num momento de reversão de ciclo, tá? Ou seja, tudo indica que está havendo uma reversão de ciclo, que o setor está melhorando, e vamos ver algumas empresas desse setor, né, e alguns indicadores que mostram que vale a pena investir em algumas dessas empresas. Tudo bem? Então fique ligado aí. Então, dúvidas e comentários, coloque aí na área específica do vídeo, tá? Obrigado e até a próxima aula. Um abraço, tchau, tchau.